Questionicast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira e esse é mais um Questionicast, o podcast do Estima TV. E nessa noite trago aqui mais uma pessoa muito especial. E quem é? É o vereador Zenildo. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, meu querido. Primeiro aqui é um prazer falar da satisfação, dizer que é um programa que hoje tem sido um sucesso aqui na nossa cidade, não só em Montanha, mas em outras regiões que a gente tem falado. Grande profissional aqui, nosso amigo Rafael, quero te parabenizar e agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui hoje participando desse programa tão importante que tem um entretenimento e que tem um auge de sucesso aí no nosso município. Bom, eu estou muito satisfeito pela sua presença. Você vir aqui contribuir com a sua presença e falar sobre algumas coisas que cabe aqui, né? Como pessoa, como um legislador, não é isso? Fiscalizador. E eu estou muito contente de mandar um alô pro pessoal de casa, para que continue assistindo aí a gente, para ouvir, né, um papo como esse. E vou fazer aqui do nada, a gente faz um questionamento aqui, do nada. Mas na salada aqui. Maravilha. O questionamento de hoje, eu vou começar aqui, né, eu vou abordar a parte vida, é isso? Porque na vida da gente, nada a gente faz sem a vida. Claro. E vou perguntar essa questão de propósito, né? Qual o propósito de vida, da sua vida que você tem, e em relação ao seu trabalho e tudo que rege ali o movimento, o seu dia a dia. Fala um pouco pra gente. Cara, você falou de um elemento mais importante. E começando aqui também, quero mandar um alô pro pessoal aí de casa, que tá nos assistindo, que vem acompanhando, né, cada programa, que é um sucesso. E falar de propósito, meu primeiro propósito aqui, aos nossos ouvintes, quem está assistindo, meu propósito é estar com Deus, né? A gente ter fé em Deus primeiro. Eu acho que sem Deus na nossa vida a gente não é nada. E como objetivo da minha vida é tentar fazer o melhor como ser humano, é de ter um legado, né, para o nosso público, como legislador, como fiscalizador, é tentar fazer o melhor. Somos seres humanos passivos de erro, mas o que eu procuro cada vez mais é errar menos, é fazer ações que de fato vêm contribuir para o nosso desenvolvimento do nosso município. Então, meu propósito primeiro é ter fé em Deus, e segundo é ter um mandato honrado, cheio de preposições e que de fato faça toda a diferença. E isso é muito, muito importante o que você citou, né? Porque na verdade a gente vive em prol de algo, não é isso? A gente vive não só em prol da gente mesmo. Então você tem suas responsabilidades, e pelo que eu sei ali, um pouco que eu sei da sua vida, eu sei que você, antes de estar engajado aqui hoje nessa política ativa aqui na Câmara de Vereadores, você trabalhava com um sindicato, né? Sim. E passou por Brasília. Conta um pouco pra gente aí sobre essa fase da sua vida. Olha, Rafael, se fosse contar minha história aqui, daria um livro, cara. Mas assim, obrigado. Mas assim, rapidamente, de forma objetiva, eu venho do assentamento Bela Vista, assentamento criado em 1985, primeiro assentamento criado no Estado. E como muito cedo, a minha família é família católica, e sempre tive uma grande curiosidade pelas questões sociais. Então a minha vida ela se baseia na igreja, na caminhada católica. Depois, ainda jovem, aos 10 anos, comecei a militar na PJ. De lá para cá, fui cada vez mais participando. Depois fui para a Escola Família Agrícola, que é importante falar um pouco da minha fase. Sou formado técnico agrícola. Uma escola que hoje eu sou... a gente fala que a gente é fruto do meio, né? Então o que me moldou foi as questões sociais, né? Vindo da Igreja Católica, da juventude. E depois eu fui militando nessa questão da juventude. Sobretudo depois, em 2005, eu fui convidado para ser o primeiro diretor jovem do Sindicato dos Trabalhadores, o qual me honra muito. E nessa trajetória também concorri nesse período, em 2006, a eleição para vereador. Depois, em 2012, estive uma outra eleição, segundo, perdi por 8 votos. Né? Ficou na suplência? Fiquei na suplência. Em 2010 a eleição, na verdade, né? Precisamente, em 2010. Perdi por 8 votos. Em 2011 eu tive a graça de estar indo para Brasília. Fui convidado para ser secretário nacional da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o qual eu tive muita honra de ser um diretor a nível nacional, de ter trabalhado na esfera dos 27 estados, né, da nossa federação.
E lá tive a oportunidade de conhecer mais de 18 países, e eu tive a oportunidade de crescer como pessoa, de ter o conhecimento, que eu acho que é o mais importante. Nessa trajetória aí de 2011 até 2019 estive em Brasília, e na função de como secretário nacional de políticas agrárias, eu cuidava principalmente da regularização fundiária. Era o meu papel, a minha atribuição, que tinha toda uma equipe comigo, mas eu era o secretário nacional, e nessa oportunidade eu conheci o Brasil. Uma coisa é você conhecer a montanha, né? O mundo, uma cidade pequena. Outra coisa é você conhecer o estado. Uma outra coisa é você conhecer o Brasil, o país diferente de nacionalidade, de tradições, de costume. Isso me fez uma pessoa muito madura, de conhecer melhor os nossos 27 estados. Fui para fora do país também. Então, assim, eu sou muito grato às oportunidades que a vida me deu. E de forma, por que eu trago isso? A minha vida foi muito difícil, porque no assentamento a gente tinha que trabalhar, e como foi muito honesto, uma família de 5 filhos, e o que mais que meu pai nos ensinou é de ter caráter, de ter honestidade, fazer as coisas com muito amor, com muita dedicação. E o fruto disso, eu aprendi, me formei na Escola Família como técnico, depois passei pelo sindicato por 2 mandatos, né? Eu fiquei no sindicato 2004 até 2000 e terminaria meu mandato em 2012, mas quando fui chamado para ir para Brasília, eu tive a oportunidade de assumir um cargo nacional. E voltando de Brasília de 2019 para cá, veio a pandemia, Deus me deu a oportunidade, o povo de Montanha, eu quero ser grato às pessoas de Montanha, ao meu assessor Samir também, que hoje está aqui conosco, mas foi uma pessoa que esteve caminhando lado a lado comigo, que gratidão, porque foi um cara que, a minha esposa, Naí, ou seja, a família é a base de tudo. E o povo de Montanha reconheceu nas urnas que a gente poderia contribuir com o mandato, como vereador, e com toda aquela experiência que eu trago lá de trás, aluno, filho de assentado, depois passei para a Escola Família, da igreja, e hoje quanto vereador, de poder estar permitindo trabalhar um pouco para a nossa cidade. Você falou aí, citou que passou pelos estados brasileiros, e eu não sou desse estado, eu sou do estado do Pará, né? Você passou por lá, o que você achou do meu estado? Olha, me permita dizer, o estado do Pará, primeiro que o estado ele é um país, o Pará ele é um território gigante. Mas é um estado que realmente, eu acho que a gente precisa superar a questão do conflito agrário. É lamentável, eu que passei no Pará por diversas vezes, mas toda vez que eu ia ao estado era de ter episódios de uma forma muito sangrenta. Não vou dizer que o estado do Pará é uma riqueza que tem um lado bom da cultura, um povo alegre, um povo que tem uma terra que tem fartura, tem uma sua biodiversidade ainda protegida, né, que é a Amazônia, mas o Pará faz parte. Mas um outro lado negro da história é o conflito pela disputa da terra. Então, assim, pelo desrespeito da questão do desmatamento, a questão da exploração dos recursos hídricos e minerais. Então, assim, esse lado do Estado é o lado que eu acho que é o lado que o país precisa superar. Mas pelo lado da alegria, do lado da cultura, o Pará nos dá uma lição de aprendizado, um Estado rico, um Estado que tem muito a se desenvolver, mas precisa superar na questão dos conflitos agrários por disputa do direito da terra. Tem a parte lá do minério também, você chegou a passar ali, né? Carajás, Belo Monte. Inclusive, falar de minério, o estado do Pará hoje é um dos estados considerado com maior potencial de minério, né? E não só de minério, a gente fala também, falando da questão do minério do ouro, das esmeraldas, de tantas coisas que o estado ele é rico, a castanha. Eu gosto de falar muito que eu aprendi também lá no Pará, que é a questão também do açaí. Lá a gente toma um açaí puro, a macaba. Então, se você tem uma cultura, um folclórico de umas pessoas que tem uma fé em que acredita no estado pulsante, e que isso é o que faz o Pará, né? A sua malemolência é um pessoal alegre, um pessoal que quer ver um estado cada vez mais dividir essas riquezas e superar a desigualdade social que hoje, infelizmente, por conta da mineração, também ela traz a desigualdade social. Fazer uma comparação aqui, Pará, por exemplo, as cidades são muito distantes umas das outras. No nosso estado aqui, é tudo perto, parece que é tudo ligado, muito. E também, de certa forma, a gente vê que o cuidado é um pouco diferente. Lá no Pará, eles têm um projeto lá, sempre lutam em dividir o estado em 3. Que é o Carajás, sempre tem lá. Já participei de reuniões nesse sentido, né? E tipo, pelos mesmos quesitos que o Espírito Santo parece um estado assim, muito bem organizado, de certa forma, né? Não
elogiando assim de uma forma superficial. Você acredita que seria uma solução para o Pará dividir em 3 lá? Ou ficaria uma área muito pobre, muita água e outra? Sem dúvida, eu, assim, particularmente vejo que seria a melhor opção. Primeiro que o tamanho do território, nós estamos falando do Pará, que eu diria que é um país. Eu poderia dizer que o Pará hoje é do tamanho aí de um país aí como a Alemanha, outros países. É um estado grande, porém é um estado que tem uma potencialidade de superação. Então, se você dividir o estado em 3, você poderia organizar, porque o estado ele tem riqueza, tem fonte de arrecadação. Mas por ser um estado grande, às vezes a infraestrutura fica a desejar, as condições relacionadas à saúde, a emprego e renda, moradia, deixa muito a desejar porque é um estado grande. Então, para um estado ser melhor planejado, eu acho que se ele se dividisse isso, com certeza quem ganhava com isso eram as populações, um estado mais organizado e mais equilibrado. Isso. É uma das vias também, né? Não discordando muito ali, eu tenho só um pouco de medo por outras regiões, né? O Carajás ali eu tenho certeza que economicamente ia ficar muito forte. Agora os outros eu já também não conheço, mas aí alguns lá são contra, né? Justamente por medo de não ter a economia tão estável quanto aquela região, né? É só uma deixa aqui, eu acho que tudo que é novo se assusta, né? Dá um medo, isso não é diferente no mandato, não é diferente na vida, não é diferente de tomar decisões. Conhecendo o Pará e você que é filho de lá, nós sabemos muito bem, enquanto tem um único estado, mas nós temos um município que é rico, porque arrecada, e nós temos regiões que é pobre. E aí a questão da violência, da desigualdade social, de todos os problemas sociais. Mas eu entendo o seguinte, se tivesse ali uma coordenação, uma vontade política de dividir esse estado, eu tenho certeza que aqueles estados que é menos favorecido, com certeza eles iam ter um choque de gestão. E aí começaria também a buscar outras alternativas, porque o que eu percebo hoje é o seguinte, enquanto tem um estado rico como o Pará, mas tem um município que ele é pulsante na economia, mas a concentração de renda também só fica naquele município. Então, a partir do momento que o estado ele se divide, faz com que uma apreensão para que esses outros municípios que é menos desenvolvido ele possa se desenvolver uma vez se for criada a divisão desse estado em 3, né? Em 3 estados, que talvez seria a solução para os problemas ali no Pará. Só para ter uma ideia ali, se dividir o Pará em 3, pegar um pedacinho, um terço ali, um exemplo, vai dar para fazer uns 10 Espíritos Santo ainda, não dá? Dá, com certeza. Com certeza. Eu confesso para você, já teve situações de eu andar 260 quilômetros de estrada de chão. Então, de mata dentro, e assim, o transporte também, para as famílias, muito dos transportes é feito por questão fluvial, barco, né, o uso de barco. Então a logística é muito difícil, que faz com que a economia também as coisas ficam muito caras. É importante se dizer que a agricultura no Pará, também no sul do Pará, é muito forte, mas na região norte do Pará é mais a questão da mineração e a exploração da caça e da pesca e dos minerais, como aí o próprio ouro, tantos outros minerais importantes que aquecem a economia daquele estado. Isso. Eu puxei aqui um estado tão distante, né? Porque eu sou de lá, mandar um alô pro pessoal que assiste a gente lá também. E é o seguinte, também fiz mais uma puxada para essa distância toda, porque aqui na nossa cidade, né, o pessoal fez uma certa polêmica, uma história, né? Eu vou rufar os tambores, né? O pessoal de casa. Fazer algumas perguntas, porque, né? Surgiu algumas pessoas perguntando, vieram até a mim, né? Falaram, mas como assim? O Zenilton e o pessoal e tal sair daqui de montanha e foram para a Alemanha, né? Aí eles começaram a falar, não, estão gastando dinheiro público, e estão fazendo isso, e estão aquilo. E aí, né, o que eu falei? Não, eu acredito que não, mas, tipo, eu acho que ninguém mais, assim, que cabe para responder é você mesmo nessa questão. Eu já sei a resposta, mas eu vou passar aqui para você dar uma ideia sobre o que você trouxe de bom para o nosso município nessa sua viagem. E não foi a única vez que você foi fora, mas fala um pouco sobre essa experiência que você teve lá e esclarece para o pessoal de casa essa situação. Primeira ponte, eu quero até dar uma risada aqui, né, cara? Eu quero te agradecer porque ter esse espaço. É normal a cidade pequena, Rafael, as pessoas falar daquilo que não conhecem. Acho que o pior defeito do ser humano é falar aquilo que ele não tem conhecimento, que não tem noção. Mas respondendo por esses queridos amigos que tiveram essa dúvida, eu vou aqui esclarecer, estou muito à vontade. Primeiro que é uma viagem de caráter privado.
É uma viagem que nasceu de uma experiência minha, como eu já falei aqui no programa, aqui no quadro, vem de uma experiência a nível nacional. Isso para mim é muito comum, eu participei de diversas feiras, tanto no Brasil quanto fora do país, inclusive a Alemanha. Fui 2 vezes em feira internacional, no México, em vários países, na França. Enfim, então a gente traz uma experiência. Quando eu me elegi, quando eu me tornei vereador, e quando você viaja, a sua cabeça também se desenvolve a nível de conhecimento. Então nós pensamos em desenvolver esse projeto. Nós fizemos uma feira, importante dizer, fizemos a feira o ano passado, acho que você vai entrar nesse assunto, só para trazer isso aqui, para esclarecer. O ano passado, 2022, não é isso? Isso. Nós idealizamos um projeto de lei, 2021, na semana que comemora a Semana da Agricultura. É uma lei federal e nós criamos uma lei municipal, que é a Lei 1068, 24 de julho. Então nós criamos. Então quando nós criamos essa lei, a Câmara aprovou, nós fizemos a nossa primeira feira do agro. Feira essa que gerou o ano passado 10 milhões e 800 mil rodadas de negócio. Imagina o município de Montanha gerar 10 milhões e 800 mil rodadas de negócio. Uma feira que tanto o pequeno quanto o médio e o empresário do agro, ele se beneficiou dessa feira. Em 2023 é importante dizer que o meu mandato trabalho com projetos. Eu pensei e falei assim, vamos criar numa feira internacional. E na Alemanha, todos os anos acontece uma feira em Berlim, que é a maior feira da União do mundo. Pra você ter ideia, é uma feira que reúne mais de 300 países. E eu sou muito grato e agradecido a Deus, ao meu assessor que me ajudou, Deus primeiramente, e eu coloquei isso na cabeça. Falei, cara, vou levar esse grupo em Montanha. Primeira vez, é importante se dizer que um vereador aqui do município de Montanha leva um grupo de empresários para fora do país. Isso nunca aconteceu na história política de Montanha. Então eu tive a ousadia de idealizar esse projeto, e o mais importante eu quero aqui agradecer aos empresários aqui que abraçaram o projeto, que financiaram a feira, inclusive a minha passagem, e não teve nenhum centavo. Eu quero fazer um desafio aqui em rede pública. Se tiver 1 ou 2 ou 3 centavos que fosse do poder público, me processa e pode caçar o meu mandato. Lembrando que nós temos uma Câmara de 9 vereadores. Imagina se um vereador, Zenildo, uma passagem que teve um custo de 14 mil reais, foi o custo da despesa, porque não é barato. Imagina se um vereador que sai com dinheiro público para a Alemanha, o que seria essa cidade? Obviamente eu estava caçado, né, sendo motivo de processo. Então eu posso falar aqui com muita propriedade, de coração aberto, não há um centavo de poder público, nem do legislativo, nem do executivo. E haja visto, nós temos lá o ex-presidente, que é Alan Cortes, e nós temos nosso atual presidente Kleber Raulino, que está lá aberto a qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem que quiser requerer, pode ficar à vontade. Então não há. Então é recurso privado. Não tem nenhuma. Então essas pessoas que estão falando, eu sinto muito, ou é por inveja, ou é que não tem o que fazer. Tá aí o esclarecimento. Fico honrado de ter essa resposta. Acho muito bom ser esclarecido, porque assim, a cidade como a nossa, rumores e ideias, elas se espalham muito rápido. E eu acho muito importante, às vezes, a gente ter um canal ou algum meio pra gente estar falando sobre isso. E uma coisa legal também, eu quero trazer uma experiência sua de lá, né? Eu sei que muita coisa do agro hoje, né? Vem o agro e tecnologias. Claro. Elas se misturam. E tem coisas também do agro que são muito simples, que se aprende uma técnica ou outra. Você tem agora em mente, você não se sinta pressionado, viu? Vou fazer aqui. Claro. Você tem alguma coisa em mente, assim, uma ideia simples que você viu na feira lá, que pode ser aplicada aqui na nossa cidade, na nossa região, com um tipo de solo daqui? Primeira coisa, assim, que eu fiquei encantado, entusiasmado, quando a gente leva um grupo aqui, eu quero parabenizar os nossos agricultores. Eu não vou mencionar nomes aqui, porque seria injusto, mas aqui falar nome do agro, da agricultura familiar, os empresários que produzem alimentos aqui em Montanha, que contribuíram também não só pelo financiamento dessa feira, mas são pessoas valorosas. E o mais importante disso, você imagina um município do tamanho de Montanha, mas tem uma agricultura pulsante, e você poder ir para um país de competitividade, de tecnologia como é a Alemanha, um país inovador com relação a novas tendências, e o empresário sonhar em poder colocar um produto diretamente no mercado europeu. Só para você ter ideia, um mamão aqui que poderia ser vendido aqui a R$2, lá é vendido a 6 euros. Isso daria em torno mais ou menos quase 60, 70 reais o quilo. Então você imagina o que está faltando aqui. Os nossos empresários aqui, ele que produz, ele que levanta 4 horas da manhã, ele arca com toda a produção, mas quem ganha dinheiro é o atravessador.
Aí eu faço um desafio que, se chegar aqui em Montanha hoje no supermercado, você não acha uma mamão daqui de Montanha. Se você for em São Paulo, sim, você acha. Então, assim, o objetivo da feira aí é fazer com que os nossos empresários ele possam acreditar e dizer o quê? Eu posso vender o meu produto com competitividade e poder ganhar nisso. E o mais importante é que a renda ela fica no município. Então, quando os empresários foram lá para a Montanha, eu quero dar nomes aqui, me permita, em nome de Elias Coutinho, de Alan Johnny, de Altier, de Carlos Vassolé, de tantas outras pessoas que foram nessa viagem e que hoje estão investindo em Montanha. Altier hoje é um cara produtor da cultura da banana, o Elias Coutinho da pimenta, do café, o Alan Johnny, setor de irrigação, e o mais importante, o intercâmbio que essa viagem, Vitor, nós somos com o nosso também, a empresa de assistência técnica, e o mais importante você fazer esse intercâmbio entre países, e depois os empresários se interessar para o nosso produto, que nós temos clima, temos solo, e haja visto dizer, a Alemanha ela não produz mamão, mas ela tem recurso, ela tem o capital. Então assim, se nós temos o produto, e nós temos o comprador, que é o nosso consumidor final que vai comprar, isso vai trazer mais renda para o nosso município. Imagina trazer dinheiro lá da União Europeia, especificamente da Alemanha, da Bélgica, que são países que já demonstrou interesse. Inclusive, vim aqui em Montanha, fruto dessa viagem. Nós estamos trabalhando a ideia de uma comitiva da Alemanha e da Bélgica vir para cá para a Montanha, passar um dia, conhecer o nosso produto, conhecer o nosso mamão, a nossa pimenta do reino, o nosso café. E o nosso objetivo dessa feira é tornar o nosso produto aqui do agro altamente competitivo, mas tirando o agronegócio e possibilitando que esses recursos venham para o nosso município gerar emprego e renda, que é o mais importante, é que as nossas pessoas precisam, principalmente a família do nosso município de Montanha. Vou fazer uma pergunta aqui sobre a questão de transporte, né? Vamos supor, né, que... vamos supor não, eu estou fazendo suposição, mas aqui nós temos o mamão, né, ali está plantado e tal, está organizado direitinho, e vai partir para transportar daqui para a Alemanha, um exemplo, né? Ainda fica custo-benefício? Com certeza, e eu posso adiantar uma coisa aqui, cada vez mais, a gente falava assim de primeira assim, nós estamos num país altamente globalizado, onde a tecnologia nos aproxima. Hoje você consegue fazer negócio através da tela do computador, do celular, você tem meios e aplicativos de você divulgar o seu produto do outro lado do planeta, as pessoas verem seu produto. Com relação à logística, cada vez mais os países, o governo federal tem aportado, desde o governo também Bolsonaro, mas o governo Lula também vai investir muito nessa questão dos portos. Então assim, hoje já não é mais dificuldade de fazer exportação. Então você imagina bem, nós temos um porto em Vitória, já está sendo, eu participei recentemente de uma reunião com o prefeito aqui de Montanha, André Sampaio, que vai ter um porto em São Mateus, um investimento na ordem de mais de 400 bilhões, onde que o nosso produto, o café, o mamão, a pimenta, ela vai ser embarcada aqui, tanto pela questão também portuária, mas também o transporte aéreo. Hoje já tem avião de carga em Vitória, que você embarca a fruta hoje com 72 horas, 48 horas, já está naquele país destino. Então assim, hoje a logística ela tá favorável. É claro que é um custo, mas você imagina bem, um custo que tem tecnologia, que tem conhecimento, né? Então tudo isso se dilui, então isso se torna ainda altamente competitivo. O que não pode é o nosso produtor arcar com todo o custo. Aí o atravessador ele que ganha 400, 500% em cima desse agricultor que poderia estar vendendo seu produto diretamente lá no consumidor final, que é a Alemanha, e que valoriza muito a agricultura familiar, diferentemente do país, do Brasil, e que às vezes que as taxas de juros são muito altas, mas lá nos outros países valorizam, porque eles são altamente dependentes dos nossos produtos. Muito bom. É muito importante a gente saber que pode produzir aqui e daqui a pouco já está lá do outro lado, do continente, em outro continente. Então a gente vive, aprende, e eu espero que seja muito assim lucrativo essas idas e vindas, né? Tanto no conhecimento quanto aplicando também. Esses dias eu passei na Câmara e estava aprovando uma lei, a lei sobre relacionada à agricultura, né? Que veio para nossa cidade, e você, né, no momento ali eu fiz uma entrevista rápida com você, e você fala um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dos benefícios aqui pro pessoal aqui do agronegócio, né? Com certeza. Eu fico tão feliz porque assim a gente acaba esquecendo das ações, e eu fico muito feliz de poder falar mais uma grande ação do nosso mandato. Por exemplo, a questão que a gente falou da questão da isenção
do imposto de TBI. O que significa isso? Por exemplo, o crédito fundiário é um programa do governo federal, aí o governo do Bolsonaro era Terra Brasil. O governo Lula continua com o programa crédito fundiário, que é uma marca. Esse programa ele permite para aqueles agricultores, meeiros, arrendatários, a poder adquirir a sua propriedade com juros de 0,5% ao ano. 0,5% ao ano, para você ter ideia. Com 20 anos para pagar. E o mais importante, 3 anos de carência. Aonde a gente já se viu, e lembrando que o nosso país, a nossa economia e depois da pandemia para cá, fez com que houve uma migração das pessoas que moram na cidade e vir para a agricultura. Na década de 70, dos anos 80, as pessoas quando falavam de morar na roça tinham vergonha de morar, né? Falava que morava na roça era Jeca Tatu. Ou Batata. Então eu me lembro que na escola os meus colegas me chamavam de Jeca Tatu. Então era feio morar na roça. Hoje é chique. Você morar na roça, você produzir alimento. E cada vez mais as pessoas estão vindo para o meio rural para produzir alimentos, e aí nós chamamos a revolução, que é o agronegócio. E quando a gente fala do agronegócio, as pessoas acham que é uma coisa feia. Não, o agronegócio é que sustenta aí o país, a agricultura familiar também que contribui com 70% de alimento. Então, a agricultura familiar também está dentro do contexto do agronegócio. E essa isenção, que foi um projeto nosso, e agradeço o prefeito, e a Câmara de Vereadores, que foi parceira que votou, permite que esse agricultor aqui de montanha, que ele vai comprar uma terra do seu João ou do Sami, por exemplo, ele não vai deixar de pagar o ITBI, que geralmente daria aí 7 mil, que foi o que as famílias agora foi beneficiadas. Então ele deixa de pagar. Ah, mas o município está perdendo a receita. Não, o município está perdendo a receita. O município está dando uma contribuição, mas ao mesmo tempo ele ganha. Imagina uma propriedade que seria uma área de pecuária, onde tinha lá boi, e hoje passa a ter famílias. São 12 famílias que vão se tornar agricultor, que vai poder acessar o Pronaf, que vai fazer casa, que vai contribuir com o comércio local e vai gerar emprego e renda e, o mais importante, produzir alimentos saudáveis para a mesa dos cidadãos do montanhense e contribuindo com a economia local. Fica um investimento nessa investimento. Muito bom, importante. Sempre eu passo aqui no QuestioneCast, o pessoal e os convidados trazem isso dessa forma, que a gente torce pelo município. Entendeu? Ele torce que dá certo, entendeu? Que dê certo. E tipo, diferente ou indiferente sobre oposições, porque as pessoas escolhem muito lados, não é isso? Verdade. Ali fulano não faz nada e fulano faz tudo. É tipo assim, divide, né? Então são dois polos e tal. E tipo, eu acho muito importante você vir aqui, às vezes vem outro também do outro lado, mais ou menos. Falar também, né? E eu estou observando aqui, aprendendo que cada um contribui da sua forma. Claro. Vocês vêm aqui, falam pra gente, a gente passa pro pessoal de casa. Eu fico muito feliz assim por vocês virem mesmo e contribuir com esse conteúdo. Porque assim, você traz suas viagens, seu trabalho lá, você vem aqui e passa pro pessoal de casa. E falar de uma conquista também, Rafael, em primeira mão aqui, nesse quadro, estou falando em primeira mão, no canal Estima TV. Nós tivemos agora sexta-feira a felicidade de estar com o nosso deputado federal, Folleto, que é ex-secretário, um deputado que tem tido um compromisso com a agricultura. Conseguimos uma máquina agora, uma Patrol, mais de R$1 milhão, fruto também desse mandato nosso, de uma conquista, um pedido meu ao deputado, pela carência que o nosso município tem e por entender que a agricultura, cada vez no nosso município de Montanha, ela vem crescendo, cada vez mais crescendo. E quando você foi muito feliz em falar ali da agricultura, Montanha tem um futuro promissor na questão da agricultura, do agronegócio. Hoje já não conhece mais as pessoas que moram em Montanha. Cada vez mais está vindo empresários de fora, inclusive do Paraná, está vindo gente de Goiás, pessoas, inclusive também no nosso mandato conseguimos agora a aquisição de 2 tratores agrícolas, vai ser destinado para 2 assentamentos, contribuindo com a economia, com a geração de emprego e renda, para a produção da agricultura familiar. Então, nosso mandato estima pela valorização da agricultura familiar, principalmente para o público da reforma agrária. O meu mandato, por a minha história, pela minha origem de assentamento, eu nunca deixei de apoiar os assentados da reforma agrária. Falamos também da regularização, que é a questão do título de terra que eu defendo, que o título traz segurança jurídica para as famílias, e que é uma pauta nossa, que o prefeito também tem abraçado. Falamos também de carro, nós entregamos 3 carros nesse mandato, um para a comunidade quilombola, Santa Luzia, uma também para a usina de reciclagem, e o 3º carro agora para o assentamento de São Sebastião. Então, nosso mandato, em vez de eu ficar falando mal, eu uso essa energia para fazer trabalho, para trabalhar. Você nunca vai me ver eu aqui falando do vereador, ficar falando do prefeito.
Eu acho que cabe isso à sociedade, ela vai julgar na hora da urna no dia do voto. Então, o meu respeito com meus munícipes, com o meu cidadão, é trabalhando, trabalhando. Então, assim, jamais vou ficar aqui denegrindo a imagem de qualquer político, de qualquer colega vereador, mas as minhas energias, eu vou focar em fazendo a Feira do Agronegócio, que é um sucesso no ano passado, e que vai ser agora, é falar do festival que nós vamos fazer, mais um projeto que vai estar em primeira mão, que depois a gente colocar, é fazer outras viagens internacional, porque nós podemos projetar montanha, porque montanha tem futuro, tem jeito, e precisa de ser ter ousadia de fazer. A diferença é trabalhar e não ficar criticando. Acho que a crítica deixa para as redes sociais, para quem gosta de fazer isso, mas o meu tempo eu ocupo trabalhando. Você citou há pouco, e eu estou sabendo aí que em breve terá aqui o Expo Agro, não é isso? Sim, mais uma marca do nosso mandato. Eu fico muito feliz em poder falar que foi um projeto nosso que já deu fruto, como eu falei agora há pouco, que gerou 10 milhões. E aí eu quero parabenizar o Sindicato Patronal, na pessoa do Dr. Armando, a secretária Fátima, o prefeito André Sampaio, a Câmara de Vereadores, mas agradecer também a todos os empresários, porque se a feira também não tivesse os colaboradores, os empresários que vai vir, e essa feira vai ser muito maior. Mas foi um projeto idealizado pelo vereador Zenildo, que já foi um sucesso e que continua sendo agora a segunda mostra, com apoio da Prefeitura Municipal, com apoio da Câmara de Vereadores, mas sobretudo também com o Sindicato Patronal, que é um sindicato, e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então nós temos que se juntar às nossas forças e fazer que essa cidade seja uma cidade melhor para se viver, para homens e mulheres. Olha, muito, muito importante trazer quem participa das feiras, observa muito ali a questão, tipo, o pessoal empenhado ali, trabalhando, montando as coisas para expor tudo aquilo que a gente não vê. Onde a gente vai ver, tipo, só se a gente for mesmo para a zona rural para ver lá. E mesmo assim, é muito corrido o tempo das pessoas, como eles vão mostrar pra gente alguma coisa, como funciona e tal. Então essas feiras de exposição são muito importantes e se fecham alguns negócios também ali, Com né? certeza. A expectativa dessa feira agora, se na feira passada gerou 10, a expectativa é de 20 a 30 milhões. 30 milhões. Então imagina um município de montanha. E o mais importante, eu quero dizer para os nossos munícipes, para as pessoas que estão nos assistindo, falar de feira e montanha tendo a característica, montanha tem a vocação que é agropecuária. E ela não vai fugir disso. Então assim, quando você fala de uma feira dessa, o grande que vende uma máquina de 1 milhão, mas vai ser o mesmo espaço da pessoa que vai vender um salgado. Eu fiquei muito feliz no ano passado quando uma senhora me abraçou, que ela vendeu 3.200 de pastel. E ela falou assim, meu vereador, eu quero te parabenizar por trazer essa feira para o município, porque permite para que as pessoas, é o cara do salão, do que corta cabelo, é o cara que vai vender o sapato. Eu, por exemplo, quero ficar bonito, eu vou comprar uma camisa, vou cortar o cabelo, vai fazer a barba, a menina vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Então, a cidade toda ela se move. A rede de hotelaria ganha com isso, então todo o setor se move trazendo economia. E o mais importante de tudo isso é que esse dinheiro ele fica dentro do município, ele não vai para fora. Então eu fico muito feliz de dizer que a feira hoje ela é uma oportunidade de negócio porque ela movimenta a economia da nossa cidade. Isso, muito, muito importante as feiras, e eu fico muito feliz assim com essas iniciativas e quero estar acompanhando lá essa feira de perto, porque conheço muitas pessoas engajadas aí nesse projeto, inclusive você, e acho muito, muito importante ver fluindo assim todas essas atitudes. Nesse momento aqui, no QuestionCast, né, é aquele momento que eu peço pro convidado olhar para a câmera e mandar alô para quem você querer. Eu só peço que os ouvintes não se assustem com a imagem, viu, gente? Mas assim, ó, eu tô muito feliz. Rafael, eu quero te agradecer. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui nesse programa, primeiro momento, de poder colocar as nossas ações. Muitas das vezes as pessoas não conhecem o nosso mandato, mas eu quero aqui te agradecer por abrir esse espaço. Você hoje é um jovem empreendedor, empresário no ramo de comunicação, mas que é um momento importante para que a sociedade brasileira, sobretudo o nosso município, conheça nossas ações. Me permite ser mais convidado para falar de outros temas aqui, com certeza terei o maior prazer mais que convidado, de vir aqui, mas eu quero agradecer aqui aos nossos ouvintes que estão acompanhando pelas redes sociais, agradeço a Deus, ao meu assessor que é meu braço direito, quero aqui externar meu assessor que é meu amigo, parceiro Samir, que tem me dado uma contribuição no mandato, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, os empresários, a todo morador de Montanhense, mesmo aquele que não gosta de mim, eu mando um beijo, mando um abraço para ele, eu amo eles, que não gosta do nosso mandato, que não gosta das nossas ações, mas eu sou um vereador que eu não trago mágoa, não trago ressentimento. Como eu falei, o ressentimento eu vou transformar em energia em trabalhar, trazer novidade para o nosso município, e aguarde, viu?
Com certeza esse vereador vai surpreender muita gente, teremos muito mais projetos. O ano que vem faremos mais feira internacional, se Deus quiser. Então assim, o ano que vem também terá muito mais projetos prepositivos para a agricultura familiar, na área da saúde, na área da educação. E mais importante, não é só a área da agricultura, mas a todas as áreas pode contar com o nosso mandato, seja da área da educação, da saúde, do esporte, terá o apoio, terá a aprovação, terá o nosso apoio fundamental nessas outras áreas que tem outros companheiros que defendem, mas tem o nosso apoio 100%, incondicional. Ó, você sabe que agora eu vou interromper do nada e fazer um questionamento. E o questionamento, você falou todos os projetos ali da área rural, mas eu queria saber se tem alguma coisa relacionada à legalização na área urbana, alguma coisa assim. Eu já sei, alguém ali dos bastidores soprou, né? E eu vou deixar você falar. Inclusive, hoje assim, eu estou falando muitas boas novidades que vem por aí. Mais uma também, uma iniciativa nossa de ter falado da questão da lei do REUB, uma lei que eu fui secretário nacional lá em Brasília, trabalhei, tenho uma experiência, tenho uma expertise com isso, mas o nosso município tem uma deficiência muito grande para a questão da regularização fundiária urbana. Isso não permite para que a economia, para que aquele cara que quer fazer o financiamento, que quer melhorar a sua casa, ele não consegue fazer porque não tem uma segurança jurídica, uma vez que ele tem o recibo, mas ele não tem escritura. Então o banco, a Caixa e os outros bancos, as instituições financeiras não vão poder financiar, e isso é ruim para o município, porque o município deixa de arrecadar. Então o prefeito agora, já nos próximos dias, vai anunciar o edital da REUB, que vai ser feita pela empresa, uma empresa hoje de renomeado, uma empresa que está a nível nacional, que é a Legaliza Brasil, uma empresa que eu conheço, o Dr. Giovanni, que é um amigo lá de Brasília, um cara que a gente conhece, que tem feito um trabalho a nível nacional, então assim, é uma empresa séria e que o nosso município será muito contemplado, no edital vai estar dizendo quais são as ações, as preposições, mas quem vai ganhar com isso vai ser você, morador de montanha, que tem o sonho de regularizar a sua casa, e que eu falo que o bem maior que nós podemos deixar para a nossa família o legado, que é a segurança jurídica. E segurança jurídica é ter documento, é ter escritura, é deixar uma casa, quer dizer que é sua. Então isso me deixa muito feliz de trazer temas que mexem com a vida das pessoas, que impactam de forma positiva, que é a regularização fundiária, seja ela urbana, seja ela rural, que é também levar o título para as famílias assentadas, que é um direito, famílias essas que estão há 15 a 20 anos no assentamento, e nós estamos lutando lá em Brasília, inclusive estive agora em fevereiro lá em Brasília, e lutando também para que as famílias da zona rural, principalmente os assentamentos, possam ter a escritura tão sonhada, que é um compromisso nosso. E que, se Deus quiser, a gente vai estar lutando para que essas famílias recebam, que já está no forno para receber. E tratando pelo REUB, isso, se Deus quiser, em breve, vai ser uma realidade no nosso município. Aquelas famílias que têm as casas e que não estão regularizadas, todos os bairros que estão irregulares vai poder ser regularizado, vai ter oportunidade. Claro que vai ter um custo, mas isso aí depois vai estar sendo falado. É um custo que hoje é o mínimo, enquanto, por exemplo, uma escritura hoje, ela ficaria em torno de R$10 mil, esse valor vai ficar nas casas de R$1.500 a R$1.800 para essa família pagar até 10 vezes. Lembrando que não é uma ação do vereador Zenildo, nós criamos a lei, mas a empresa ela vai poder regularizar essas famílias que desejam e que querem ter a sua segurança jurídica, que é a sua escritura da sua casa, contribuindo com o desenvolvimento do nosso município. Isso é mais uma opção e um direito, não é isso? Um direito a ser aí devolvido, né? Quando a gente recebe o direito de volta, está sendo devolvido os direitos, não é isso? Com certeza. Então, rapaz, estou muito contente aqui por você ter vindo, falado sobre esses assuntos. Espero que você retorne aqui com mais novidades, com mais ideias. E nós estamos, vou falar pro pessoal de casa aqui, mandar um alô. E eu vou agradecer muito aqui. Gente, esse menino tem sucesso, viu? Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Obrigado pelo carinho. Peço desculpa daquilo que a gente não pôde esclarecer, mas me coloque em outro momento, em outra disposição de estar aqui, podendo falar para o nosso povo. E fique à vontade a gente poder falar aqui e abordar em outros assuntos que é de interesse da municipalidade. Pessoal, esse foi mais um QuestioneCast. Obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima. Tchau!